Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática? Então, galera, hoje a gente vai falar sobre grandezas diretamente proporcionais. E tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, beleza? Então vamos só relembrar um pouquinho o que é uma proporção, né? Bom, nós já vimos que razão é a divisão de duas grandezas, né? De uma grandeza, a divisão de dois números. Então eu tenho aqui dois números, um número A e um número B. A sobre B é a razão entre A e B, ou seja, a razão é a divisão desses dois números. Show? A proporção, ela é uma igualdade entre duas razões. Então eu tenho uma outra razão C sobre D que é igual a A sobre B. Quando isso acontece, eu tenho uma proporção, tá bom? Na proporção, os números se relacionam entre uma fração e outra de modo em que a gente tem uma multiplicação dos números. Um exemplo, vamos entender isso melhor, falando de número, tá? Vamos pegar uma fração que a gente conhece muito bem, que é 1 sobre 2, tá bom? 1 sobre 2 é uma fração, tá? E eu posso dizer que existe aqui uma proporção se eu igualar, por exemplo, aqui a 5 sobre 10, certo? Agora, o que muita gente confunde é o seguinte, o que aconteceu com 1 para ele virar 5 aqui? Muita gente vai falar que somou 4. Na proporção, a gente não trabalha com soma ou subtração, a gente trabalha com multiplicação ou divisão. O que aconteceu para o 1 virar 5 é que eu multipliquei ele por 5. E observem que aqui eu também multipliquei o 2 por 5. Por isso aqui eu digo que há uma proporção. Show? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa relembrar. Agora, o que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que a gente pode medir ou que a gente pode contar. Por exemplo, pessoas eu consigo contar, então eu posso dizer que ali o número de pessoas é uma grandeza. A distância é algo que eu posso medir, então isso também é uma grandeza. Dinheiro eu conto, é grandeza. Tempo eu meço, é grandeza. Então, tudo que a gente pode medir ou contar, a gente pode dizer que é uma grandeza. Isso é a definição de grandeza. Tudo que pode ser medido ou contado, beleza? Agora, algumas grandezas vão se relacionar de maneira proporcional. O que é isso? Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. O que é isso? Vamos mostrar, vamos relembrar. Se eu dobro uma grandeza, a outra dobra também. Se eu divido uma grandeza por 3 ou por 4, a outra vai dividir pelo mesmo número. Quando isso acontece, essas grandezas se relacionando de maneira proporcional, ali nós temos grandezas diretamente proporcionais, mas também podemos ter grandezas inversamente proporcionais. Vamos entender como que isso funciona, tá bom? Vamos entender melhor. Vamos lá, vou pegar um exemplo. Vamos supor que você vai pintar a sua casa, tá? Só o interior da sua casa. E você fez um cálculo da metragem quadrada que precisa ser pintada. Então você calculou a área da parede da sua sala, a área da parede do seu quarto, chegou para um pintor e falou: meu amigo, olha só, preciso que você pinte a minha casa e lá tem 100 metros quadrados. Quanto tempo você leva para pintar, para fazer isso? O cara pega e fala assim, olha, 100 metros quadrados, beleza, eu vou levar 2 dias para pintar isso. Não é muita coisa não, é pouca coisa. Beleza, 2 dias você faz? 2 dias eu faço. Show de bola. Aí, só que você ia pintar, tipo, seu quarto e sua sala. E aí você se animou, vou pintar o quarto do meu filho também, vou pintar o quarto da minha irmã, sei lá. Você se animou. E aí você pegou e falou assim, ô fulano, vem cá, aumentou para 300 metros, eu vou pintar mais coisas.
quanto tempo você vai gastar? Observe o seguinte, nesse caso, essas grandezas se relacionam da seguinte maneira. Pensa comigo, você não sabe quantos dias esse cara vai gastar. Você pode não saber, mas você com certeza sabe que ele vai gastar mais tempo do que ele gastaria antes. Certo? Por quê? Como que você sabe isso? Porque ele vai pintar uma área maior. Se ele gastaria 2 dias pintando 100 metros, agora que ele vai pintar 300, ele vai gastar menos tempo? Não, ele vai gastar mais tempo. Isso é um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Uma aumentou, pulei de 100 para 300, a outra também tende a aumentar, tá bom? E na mesma proporção, porque se ele pinta 100 metros em 2 dias, a questão é que em mais 2 dias ele vai pintar mais 100 metros, certo? Ou seja, você dobra a quantidade, você dobra o tempo, tá bom? Beleza? Então, esse é um exemplo claro de grandezas diretamente proporcionais. Beleza, professor, mas quanto tempo ele vai gastar? Calma, a gente vai ver isso aqui. Mas a gente vai chegar ali já já, tá bom? Beleza, vamos lá. Agora, e quando que eu tenho grandezas inversamente proporcionais? A grandeza inversamente proporcional, ela é muito interessante, porque quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ou seja, se eu dobro uma, a outra eu divido ao meio. Dobrei uma, a outra vai para metade. Ou seja, eu multipliquei por 2 uma grandeza, a outra é dividida por 2. Eu tripliquei uma, a outra eu divido por 3. Isso é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Professor, mas isso existe? Existe. Vamos continuar na obra? Vamos continuar na obra. Vamos supor que a pintura foi o fim da sua obra. Mas você antes estava construindo estava mexendo em várias coisas. E você fez uma churrasqueira, você fez um telhado, você fez um monte de coisa na sua casa. E aí, você contratou 4 pessoas para fazer essa obra toda que você queria. Essas 4 pessoas levaram 60 dias para fazer a sua obra. 60 dias para concluir o serviço que você contratou eles para fazer. Te pergunto, se você tivesse botado 6 pessoas, você teria aumentado o número de pessoas trabalhando. Mas para fazer o mesmo serviço que as 4 ia fazer, que as 4 pessoas fizeram, essas 6 pessoas gastariam mais tempo? Não. Pela lógica, essas 6 pessoas gastariam menos tempo. Certo? Não poderia gastar mais tempo. Elas teriam que gastar menos tempo. Observe que você não sabe ainda quanto tempo elas vão gastar, mas você sabe que vai ser menor. Um aumenta e o outro diminui. Tá? Existem vários exemplos como esse. Por exemplo, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Você faz uma viagem. Quanto maior a velocidade que você imprimir na sua viagem, menor será o tempo. Quanto menor for a velocidade, maior será o tempo. E esses são exemplos claros de grandezas inversamente proporcionais. Mas vamos lá, vamos seguir. E aí a gente vai chegar na regra de 3 simples. Muita gente adora a regra de 3, fala que é a melhor coisa que tem na matemática. Por quê? Porque ela é muito fácil de fazer, de fato, tá? Mas ela está diretamente ligada a grandezas direta e inversamente proporcionais. Aliás, antes de fazer uma regra de 3, você precisa analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá bom? A regra de 3 recebe esse nome justamente porque você tem 3 valores. Observem, você tem o 100, o 2 e o 300.
E com 3 valores você consegue encontrar um quarto. E assim acontece aqui também, ó, 4,66. E você vai conseguir achar o quarto valor. Por isso nós chamamos de regra de 3. Como que a gente faz? Você vai montar uma continha como aquela ali, mas primeiro analisando a proporcionalidade, se é direta ou inversa. Já analisamos. Então vamos lá. No primeiro caso, quantos dias eles vão gastar? O que você faz? Você coloca aqui, olha, 100 sobre 300 é igual a 2 sobre x. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, você pode montar do jeito que tiver lá. 100 sobre 300, 2 sobre x. Então, ó, multiplica cruzado, tá? Então, 100 vezes x, 100x. 2 vezes 300, 600. Então, ó, x é igual a 600 sobre 100. E aí, cortou aqui, a gente tem que x é igual a 6. 6 o quê? 6 dias, tá bom? Beleza? Então tá. Então significa que se o meu pintor leva 2 dias para pintar 100 metros quadrados, para pintar 300 metros, ele levou 6. Observe que aqui você triplicou de 100 para 300. E aqui acontece a mesma coisa. Triplicou o 2, ele virou 6. Entenderam a relação com a multiplicação e com a divisão que nós temos em uma proporção, beleza? Então vamos lá. E a inversamente, professor? Qual é a diferença? A inversamente é o seguinte: você precisa fazer com que as setas estejam no mesmo sentido. Não pode uma estar para cima e a outra estar para baixo e você montar a conta. Então o que você vai fazer? Você vai pegar 4 sobre 6, vou botar aqui, ó, 4 sobre 6, igual a outra, você inverte. Você coloca x sobre 60. É como se você invertesse a seta e deixasse elas no mesmo sentido. Agora você faz a conta, ó. 6 vezes x, 6x. 4 vezes 60, 240. Então, x é 240 sobre 6, logo x é 40. Ou seja, se aqui você aumentou de 4 para 6, aqui você diminui de 60 para 4. Olha que interessante, beleza? Então, isso é regra de 3, simples, e antes disso a gente precisa analisar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Mas beleza. Professor, eu estou vendo que tem um negócio ali no quadro que você ainda não falou, que é a porcentagem. O que isso tem a ver com regra de 3, com grandezas diretamente, inversamente proporcionais? A porcentagem, ela é uma grandeza diretamente proporcional, tá bom? Você consegue resolver qualquer problema de porcentagem por regra de 3. Eu sei que muita gente tem dúvida em porcentagem. Se eu pego e falo assim, pô, comprei uma bicicleta por R$900, mas eu tive 30% de desconto. Você fica assim, ih, caramba, quanto é que ela custava antes? Não é? Eu sei que vocês ficam. A gente tem uma facilidade em falar assim, quanto é 30% de 900? Isso vocês fazem rápido. Mas se eu te falar que eu paguei 900 com 30% de desconto, você já tem uma dificuldade de chegar ao valor original, não é verdade? Bom, com a regra de 3 isso acaba. Eu vou fazer esses 2 casos para vocês, tá bom? Então vamos supor que a bicicleta custa R$900 e eu vou ganhar 30% de desconto. Te pergunto, qual é o desconto que eu vou ter? Beleza, ó, você vai montar assim, ó, valor e porcentagem, tá bom? O valor é 900 e 900 é o preço cheio. É o preço cheio, então é 100% do valor. Mas eu quero saber qual é o desconto que eu vou ter, sendo que eu tenho um desconto de 30%. Então, se 900 é 100,
30, quanto é? Observe que se um diminuiu, ó, se eu diminuir de 100 para 30, aqui também vai diminuir, certo? Beleza, isso daqui sempre vai ser diretamente proporcional. Então, ó, monta a sua regra de 3 e multiplica cruzado. 100 vezes x, a gente tem aqui, ó, 100x, igual 30 vezes 900, nós temos aqui 27 mil. E x, então vamos lá, ó, x é igual a 27 mil por 100. Então, o meu desconto, corta 2 zeros em cima com 2 embaixo, é de R$270. Então, você consegue achar o desconto, você consegue calcular o desconto pela regra de 3. Quanto você vai pagar? Você pega 900 menos 270, você descobre quanto você vai pagar. Ó. 900 menos 270, a gente vai ter aqui R$630. Beleza, esse é o valor que você vai pagar. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos supor que você comprou ela por 900, mas que você teve 30% de desconto. Qual era o valor original? Como que você faz isso? Se você quer saber o valor original, valor em cima de valor, tá? Porcentagem em cima de porcentagem. Então, você quer saber o valor original. O valor original é o valor cheio, com 100%. Mas você pagou R$900 com 30% de desconto. Significa que você pagou 70% do que ela vale. Entendem? Se você teve 30% de desconto, pega 100 e tira 30. O que sobra? Sobra 70%. Então, 900 é 70% do valor total dessa bicicleta. Então, vamos lá. Vamos multiplicar cruzado. Você tem 70x igual a 90 mil, né? Então, x é 90 mil por 70, certo? E aí, nós vamos dividir 900. Deixa eu subir para cá. E aqui nós vamos dividir 9 mil por 7. Vamos lá, ó. 9 por 7 dá 1 e sobra 2. 20 por 7 dá 2 e sobra 6. Abaixo outro zero. 60 por 7 dá 8 e sobra 4. Abaixo outro zero. 40 por 7. Nós temos aqui 40 por 7 é 5. E ainda vai sobrar 5. Então, vai dar... Aqui a gente ainda vai ter umas casinhas decimal. Porém, você já sabe que o valor original era em torno de R$ 1.285 e alguns centavos. A gente vai ter alguns centavos ali. Beleza? Mas olha só como que você consegue transitar, brincar de porcentagem. Tá bom? Simplesmente usando uma regra de 3. É muito tranquilo, galera. E o Enem cobra muito isso. Os vestibulares exigem muito isso. Tá bom? Então, dominar a porcentagem é fundamental.